Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um podcast de Panorama Bíblico e hoje nós vamos tratar sobre o ministério e morte dos discípulos e seus ajudantes. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, por último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados. Não temos morada certa. E nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos a conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos os homens. Gente, como Paulo bem coloca, eles se tornaram espetáculos do mundo. Veja, os apóstolos e a igreja primitiva, eles foram os primeiros portadores do evangelho. Eles levaram o evangelho de Cristo para o mundo. Eles foram perseguidos, humilhados, mortos, né? E foram mortes terríveis. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer um pouquinho da história missionária de cada um desses homens. Claro que eu não vou conseguir falar de todos, e também como cada um deles morreu, né? Mas em primeiro lugar, eu quero deixar a mensagem que, embora esses relatos sejam fortes, embora essas mortes sejam de fogem à nossa compreensão, né? Como o homem pode ser tão bárbaro por matar pessoas dessa forma, eu quero dizer para você o seguinte, que cada um deles via na morte a oportunidade de estar com Cristo. Foi Paulo que disse que para ele era lucro morrer, porque ele estaria unido àquele com quem ele sempre sonhou, né, que é Cristo. E esse é o objetivo dos cristãos, se reunir outra vez com Cristo. Bom, então vamos começar por André. André que foi o primeiro missionário da igreja, né? Primeira pessoa que sai pregando o evangelho fora de Jerusalém. Ele pregou na Grécia e na Acaia e morreu numa cruz em forma de X. A gente também tem Natanael Bartolomeu, que pregou na Mesopotâmia, Índia, Etiópia e Armênia. Este Natanael ele foi esfolado vivo e depois crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Tiago, um dos Tiagos, né? Ele morre na Pérsia, ele é espancado vivo e apedrejado com 99 anos. O outro Tiago morreu em Jerusalém. Ele foi decapitado. João, o irmão desse Tiago, ele morre em Éfeso. Primeiro que tentaram lançar ele, né? Aliás, ele não morre em Éfeso, ele prega em Éfeso. E neste período da pregação, ele foi lançado num tacho de óleo quente, mas ele consegue escapar milagrosamente. João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele morreu de velhice, né? Ele estava preso na ilha de Patmos e morre de velhice. Foi o único apóstolo que morreu de causas naturais. Judas Tadeu, ele pregou em várias cidades da Mesopotâmia, mas morreu a pauladas e apedrejado. Judas Iscariotes, ele traz Jesus, né? Entrega Jesus por 30 moedas de prata. Contanto, ele se enforca, ele pratica suicídio e não sai, né, a pregação do evangelho como os outros, porque ele morre antes mesmo de Jesus. A gente tem Mateus, ele pregou na Pártia e na Etiópia. Ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Felipe pregou na França, Rússia, Ásia Menor e Índia. Morreu apedrejado. Pedro pregou a Jerusalém e aos gentios e ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque, segundo a tradição, ele mesmo diz que não era digno de morrer como nosso Senhor. Então, ele pede para morrer crucificado de cabeça para baixo. A gente tem também Simão Zelote. Não há informações de onde ele pregava, mas ele foi decapitado por Nero. Tomé pregou na Índia e foi lançado numa fornalha. Agora vamos falar um pouquinho dos ajudantes dos apóstolos, né? A gente tem Barnabé, ele foi torturado e arrastado com uma corda
presa no pescoço e depois ele foi queimado vivo. O Evangelho de João Marcos, né, o evangelista João Marcos, ele foi arrastado até ser despedaçado. O apóstolo Paulo foi decapitado a mando de Nero, em Roma. Matias foi amarrado numa cruz e apedrejado, também decapitado. Lucas foi enforcado numa oliveira. A história secular conta que Lucas estava preparando para escrever o próximo livro, que contaria o desfecho da história de Paulo e da igreja, porém, teve algum infortúnio que o levou à morte. Bom, gente, essa foi um pouquinho da história do ministério e morte dos discípulos e seus ajudantes. Nós devemos as nossas vidas a esses homens, né, que não tiveram medo de pregar o evangelho. E assim como eles, a gente tem que pedir poder do Espírito Santo e esse revestimento de autoridade, para que a gente não venha temer diante dos empecilhos, né, diante de tudo que a vida tem proporcionado, e que a gente possa levantar a bandeira do evangelho sem temor e sim dispostos a morrer se necessário, com a consciência de que nós vamos nos encontrar com aquele que nos gerou, né, no Filho do seu amor, e, enfim, nós chegaremos ao objetivo principal da vida cristã, que é se encontrar com Cristo. Que Deus abençoe a todos, permaneça conosco, clica aí no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse áudio com as pessoas da sua igreja, com as pessoas que você conhece e faz uma maratona. Entra aí no nosso canal, temos também uma playlist de resumo bíblico que vai falar pontualmente de cada livro da Bíblia. Bom, fica com a gente e vem fazer parte dessa grande família.